Você começa tudo e não termina nada. Foi essa frase que eu ouvi de um conhecido meu há um tempo atrás, que ficou na minha cabeça. E eu fiquei pensando em que momento eu me tornei isso. E talvez isso esteja ligado ao perfeccionismo, né? Pelo menos pra mim, que sou bem... Tento ser, né? Perfeccionista. E no fim eu acho que isso não é uma coisa tão boa assim. Porque todo esse perfeccionismo que eu criei na minha própria cabeça me impediu de fazer muitas coisas, me impediu de realizar muitas coisas, aprender coisas, conhecer pessoas, conhecer lugares, aprender algo novo. E tudo isso devido ao perfeccionismo e o medo talvez de terminar o que eu comecei, por talvez se eu terminar e não tiver o resultado que eu espero na minha cabeça, talvez gere uma frustração. E isso é normal, creio eu, né? Isso deve ser normal entre todo mundo que pensa assim como eu. Bom, esse é o tema do vídeo de hoje, começar e não terminar. Eu espero que o que eu falar aqui faça sentido pra você, faça sentido pra mim mesmo, que aqui é só um livro aberto pra gente poder trocar uma ideia. E o canal é isso, o vício em começar. Parece que começar é um negócio meio contagiante, né? Começar algo novo é sempre mais legal do que terminar. Sei lá, aprender uma música, aprender um exercício, aprender matemática, qualquer que seja o exemplo aqui que eu quero dar. Talvez começar seja mais empolgante do que o resultado final. E isso acaba trazendo uma prisão invisível mental, onde tudo que você vai começar, você não vai conseguir terminar. E talvez se você termine, você não ache que aquilo tá bom e nem perfeito perante o seu perfeccionismo. Porque eu acho que enquanto a gente está planejando começar alguma coisa, nada pode dar errado. Na nossa cabeça, enquanto a gente está planejando, nada dá errado. Só que no meio do caminho a gente percebe que o caminho se perdeu devido, talvez, como eu já disse, o perfeccionismo ou o medo de terminar alguma coisa. Tem aquela frase, né? Se melhorar, estraga. Quando a gente está começando alguma coisa, antes de terminar, a gente quer adicionar algum detalhe, adicionar algum ponto, alguma vírgula. E talvez isso nem precise, na verdade. Talvez nem precise de nenhum ponto, de nenhum detalhe. Eu digo isso como exemplo que eu vou usar agora, que é as minhas próprias músicas. Por muito tempo eu fiz música, só que eu aprendi a mixar pela metade, a criar pela metade, tudo talvez por medo de faltar algum detalhe, por medo de não estar do jeito que a minha cabeça acha que deveria estar, sendo que na verdade eu não sei o que o outro vai pensar. O que o outro pensar pode ser diferente da minha visão. Então eu acho que a gente adiciona muito detalhe em coisa que não precisa. Eu acho que no fim não é nem sobre perfeccionismo isso, é mais sobre medo. Medo de mostrar alguma coisa imperfeita, medo de alguma crítica, sei lá. Descobrir que talvez eu não seja tão bom na música ou tão bom em alguma coisa. E essa armadilha acaba criando uma identidade. Eu mesmo, ao passar do tempo, percebi que muitas coisas comecei e não terminei. E a gente fica com aquele pensamento na cabeça. Nossa, eu nunca termino nada. Assim como eu já ouvi de pessoas próximas falarem pra mim que eu começo muitas coisas e nunca termino. E quanto mais essa frase se repete, quanto mais eu penso nisso, mais parece que ela é verdadeira. Então, eu mesmo decidi que vou fazer vários vídeos até onde der, que é pra eu perder essa insegurança de não terminar, para eu mudar esse padrão, que no fim acabou se criando um ciclo. A gente acaba criando um ciclo de começar e não terminar, e talvez esteja na hora de mim, assim como você, quebrar esse ciclo, fazer alguma coisa. Então eu já lanço aqui o desafio para vocês me acompanharem nessa jornada e vamos ver até onde vai dar. E tem um segredo que ninguém conta. Basta a gente olhar para quem a gente admira, um escritor, um músico, empresário, criador de conteúdo, o que seja. Talvez eles já chegaram lá não pelos detalhes, e sim porque eles terminaram.
Enquanto a gente busca muito detalhe, ajusta muita coisa, eles já estão lá publicando, já tá lá fazendo. Enquanto a gente está se munindo de confiança, eles já acumularam experiência devido a já ter terminado. Pensando assim, eu acho que por mais que a pessoa não fez nada perfeito, nada do jeito que ela realmente quisesse, mas ela fez, ela acumulou muito mais experiência do que quem só deixou pela metade, do que quem está tentando buscar o detalhe perfeito. Tudo isso gera um custo. Toda vez que a gente abandona alguma coisa, eu pelo menos, a confiança diminui, a insegurança aumenta. Talvez nosso cérebro crie algum tipo de padrão repetitivo do qual ele sempre desiste. Na próxima tentativa eu consigo. Cada vez que vai passando a gente vai acreditando menos de si próprio. E por isso que deve doer muito começar algo novo e não terminar toda vez. Não é nem pelo projeto em si que você está criando, a arte ou alguma outra coisa, deve ser pela memória daquilo que a gente já deixou de fazer, a gente deixou de terminar. E talvez a gente precise de uma mudança de perspectiva. Será que eu estou fazendo uma pergunta errada? Em vez de perguntar como que eu faço para nunca perder a motivação, eu perguntar como que eu vou continuar sem ela. Porque eu acho que ninguém vive motivado o tempo inteiro. Quem produz de verdade aprende muita coisa, motivação inicia, disciplina vai fazer a pessoa continuar. E existe algo muito mais profundo e poderoso, creio eu, que seja o compromisso. Talvez a pessoa não termine nem porque ela está inspirada, mas porque ela tem o compromisso e decidiu que ela tem que terminar. Vamos buscar um exercício que pode mudar a nossa vida? Escolher apenas uma coisa, não 10, nem 5, nem 2. Sei lá, pode ser um livro, um violão, um curso, projeto. E vamos fazer um acordo com a gente mesmo. Ele não precisa nem ficar incrível, igual esse vídeo, ele não precisa ficar perfeito. Ele só precisa existir e tirar o que eu tô pensando na minha cabeça. Permitir entregar um trabalho nota 7, tipo assim, quando a gente vai na escola a gente sabe que não vai tirar 10, mas já tá garantido a nota do fim do mês, mas não foi um 10, porque talvez um trabalho nota 7 seja mais interessante do que um trabalho nota 10, que nunca saiu da gaveta, que não vai mudar absolutamente nada. E a verdade sobre o perfeccionismo, uma vez eu ouvi uma frase que me marcou. O perfeccionismo não vai trazer excelência, ele vai trazer adiamento. Excelência nasce da Oi, gatinha. Apareceu? Minha aqui. Aí, ó. Minha gatinha apareceu. Então, continuando o assunto, a excelência ela nasce da repetição, da prática, dos erros, das correções. Eu acho que ninguém melhora só pensando e planejando. A gente só vai melhorar fazendo. E a reflexão final que eu quero trazer disso vamos imaginar como seria a minha ou a sua vida se a gente tivesse terminado tudo aquilo que a gente começou nos últimos, 5 anos. Quantos livros teria lido, quantos exercícios teria feito, quantos vídeos eu teria publicado aqui no YouTube, quantas músicas novas eu teria aprendido ou criado. E você consegue perceber que esse futuro ainda existe. Ainda existe essa opção. Só que ela vai depender da nossa própria decisão, talvez, de não começar mais um sonho e sim terminar aquele sonho que já espera pela gente. Talvez a pessoa que você quer se tornar não esteja escondido num novo projeto, numa nova ideia, nem numa nova estratégia. Talvez só esteja esperando o outro lado daquilo que a gente quase desistiu de terminar. Então, da próxima vez que o meu perfeccionismo e o seu disser ainda não está bom, a gente tem que responder que pode ser que não esteja perfeito,
mas está pronto para dar o próximo passo. Porque no fim das contas, a vida raramente recompensa quem começa. Ela recompensa quem continua e principalmente quem termina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha para alguém que precisa ouvir isso. E é isso. Tamo junto.